Até antes da pandemia, ele era feito presencialmente. Presencialmente em algum centro de teste, tá? Presencialmente em algum centro de teste. Tá? Geralmente algum centro de teste da Pearson ou algum outro parceiro do GMAT. GMAT é o órgão que cria a prova do GMAT, tá bom? Era assim até antes da pandemia, tá? Até antes da pandemia. Agora, em alguns lugares do mundo, o GMAT talvez esteja sendo feito presencialmente. Lembrando que nós estamos em quarentena, né? Então, para quem estiver vendo esse vídeo depois, vai achar meio doido, né? Eu espero que ache meio doido, né? Não fale, nossa, estamos no ano 5 da quarentena. Mas enfim, atualmente o GMAT está sendo feito principalmente online, tá? Talvez em algumas localidades do mundo ele esteja sendo feito de forma presencial, mas eu realmente não sei. Pelo menos no Brasil, aqui a gente ainda não tem nenhum lugar, até onde eu sei, não tá sendo feito presencialmente, tá? Então, hoje ele está sendo agora feito principalmente, tá? No computador. Então, para quem está hoje, quando eu falo hoje, é 2020, tá? Então, ele está 2020. Ele está sendo feito no computador, obviamente de forma online, e com a supervisão de um proctor. Proctor é alguém que vai conversar com você e vai se certificar de que não tem mais ninguém por perto, ninguém te passando cola, que você não está acessando outras abas, que você não está colando de modo geral, enfim. Tem todo um esquema de segurança para você conseguir fazer o GMAT online. Tá? E essa modalidade ela começou a ser feita agora, se não me engano, em abril de 2020. E oficialmente ela vai ficar disponível até dia 31 de dezembro de 2020, no mínimo, tá? Então, ó, GMAT Online vai ficar oficialmente disponível. Vou colocar aqui, pelo menos até 31 de dezembro de 2020. Talvez fique disponível por mais tempo ainda. Agora, beleza, se o GMAT pode ser feito presencialmente e também pode ser feito online à distância, né? Você não precisa ir até um centro de teste oficial do GMAT para fazer a prova. Qual que é a diferença entre eles, né? Bom, existem algumas diferenças básicas, tá? Primeiro, com relação ao preço, tá? O GMAT presencial, que é feito no centro de teste, ele tem um valor de $250, tá? Esse é o valor original dele. Mas o GMAT Online ele está com um descontinho. Ele está sendo feito, está sendo feito por $200, tá? Então esse tem sido o preço do GMAT Online. Então, vou colocar aqui preço. Tá, essa é uma das diferenças, uma diferença agradável até. Bom, a segunda diferença é com relação ao próprio local da prova, né? Como eu já falei. Mas, e aqui eu queria até chamar a atenção para uma das coisas, né? O local da prova, né, no caso do GMAT Online, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Ou seja, coloca assim, ou seja, pode ser o seu quarto, pode ser a sua sala, pode ser o seu espaço de estudos. E isso é uma grande vantagem, porque se você pode fazer a prova oficial no mesmo lugar em que você pratica, em que você estuda, você tem uma variável a menos externa para te influenciar negativamente na hora da prova. Porque você já vai conhecer aquele ambiente, né? Então, por exemplo, na época da faculdade eu treinava atletismo. E eu treinava na pista da faculdade. Tinha uma pista lá na universidade. E eu treinava as corridas todas naquela pista. Quando eu ia competir, era em outra pista. E a pista era muito diferente, muito diferente. Por isso que fazia diferença, por exemplo, quando era uma competição importante, fazer um reconhecimento de pista no dia anterior à competição. Então, porque existe esse fator externo, que é o local onde você vai competir, o local onde você vai fazer a prova, agora trazendo de volta para o GMAT, né? Se você já conhece o local em que você vai fazer a prova, você tem essa vantagem, porque você não vai precisar se preocupar com se deslocar até o centro de teste. Imagina só, quando você tem que se deslocar até o centro de teste, no caso do GMAT presencial, né? Se deslocar até o centro
de teste. Nossa, tanta coisa pode acontecer, alguém pode buzinar para você, se não gostar, você pode perder um ônibus se você pegar ônibus, muita coisa pode te perturbar, né? Você pode tropeçar, cair na poça d'água. Então, tem muitas variáveis que podem impactar negativamente a sua concentração na hora da prova. Isso no caso do GMAT presencial. E quando você vai fazer o GMAT online, pelo menos você tem controle total sobre essa variável. Você pode escolher um horário que seja mais adequado para você, tá? Inclusive, por exemplo, se você está acostumado, você está se preparando para o GMAT, você sabe que você vai fazer a prova às 3 horas da tarde de uma sexta-feira, então você pode planejar para, nas semanas que antecederem a sua prova oficial, você fazer simulados toda sexta-feira às 3 da tarde no local em que você vai fazer a prova. Na sua cadeira lá, na sua cadeira preferida, com a sua meia preferida, com o seu lápis preferido. Ah, não, lápis não pode. Então vamos falar mais das outras... Vamos falar das outras diferenças entre o GMAT presencial e o GMAT no computador, tá? Uma segunda diferença bem marcante, né, é que quando você tinha o GMAT presencial, quando nós voltarmos a ter o GMAT presencial, o rascunho, tá? O rascunho para você, principalmente, assim, na parte verbal nem é tão relevante assim, mas na parte quantitativa é muito importante. Você podia fazer num bloquinho, tá? Você recebia um bloquinho lá para fazer rascunho, para fazer anotações, tá? Esse bloquinho depois você tinha que devolver para a pessoa e beleza. A pessoa do centro de teste. Então, você tinha o rascunho, né? No GMAT online, você não pode usar um bloquinho, você não pode usar uma folha sulfite, você não pode usar papelzinho mínimo de rascunho, não pode usar post-it. Então, o que acontece? Você vai ter que usar... Você tem duas opções, tá? Então, rascunho no GMAT Online são duas opções só. Duas opções. Vou colocar aqui. Primeira opção. Você pode usar a lousa online. Lousa online. Segunda opção. Você pode usar uma lousa física. Uma lousa real, branca, tá? Pode uma lousa branca... física, real, tá? Você pode segurar aqui, assim. E quais são os critérios, tá? Essa lousa física, ela tem que ter 30 centímetros por 50 centímetros no máximo. Ela pode ser menor, mas ela tem que ter no máximo 30 centímetros por 50 centímetros, tá? Se você preferir, tá? Ela tem que ser uma lousa branca, daquelas que você pode apagar, escrever com canetão, né? Se você preferir, então você já providencia uma lousa nesse formato para você, tá? Se não, você pode praticar usando uma lousa online. Inclusive, essa lousa online é a mesma que está disponível para você, calma lá, praticar quando você faz os simulados oficiais, tá? Eu vou falar inclusive dos simulados oficiais, quais são os recursos que você tem para se preparar, eu vou falar logo menos, tá? Mas então, quando você vai fazer a prova do GMAT online, tem essa vantagem de você poder escolher o local da prova, pode ser qualquer um, pode ser o lugar em que você pratica, então isso eu considero uma super vantagem, é muito mais confortável você fazer a prova num lugar em que você já está acostumado, não tem aquela pressão de outra pessoa mordendo o lápis. Agora não vai ter lápis, né? Porque não tem o centro de teste. Mas enfim, não vai ter aquela pressão de outras pessoas fazendo barulho no mesmo centro de teste, que te desconcentrando. Se tiver barulho lá na sua casa, você já sabe quais barulhos você pode esperar. Então não tem muita surpresa. Mas aqui tem a desvantagem, né? Porque principalmente para a parte quantitativa, a maioria das pessoas acaba treinando com o papel, no caderno, né? Escrevendo ali, riscando, o lápis riscando o papel. Então, quando você não tem esse recurso à disposição, isso pode ser um fator assim, que vai te atrapalhar. Tá? Então, se você preferir, você pode usar a lousa branca, só que aí, se você não tiver na sua casa, claro, providencie com bastante antecedência, até para você praticar com a lousa, porque escrever na lousa é diferente de escrever no papel. Tá?
E agora, eu achei que eu fosse, por exemplo, sofrer bastante com a lousa online, tá? E eu confesso para você que eu comecei a usar a lousa online para fazer o simulado oficial e não achei um negócio de outro mundo. Eu achei até que, ok, não achei tão difícil não. Então, a minha sugestão é claro, você pode sim pegar a lousa branca física e tal, pode fazer isso, mas sugiro fortemente que você pratique usando a lousa online, que já está disponibilizada inclusive nos simulados oficiais, tá? Isso porque, imagina só, imagina que você praticou usando a lousa física e aí chega na hora do exame oficial, o proctor, que é o cara a pessoa que vai te avaliar, né, que vai ver se você não está colando, não está fazendo nada de errado, vai que dá na ideia dele, e ele tem esse poder de recusar a sua lousa, falar, não, você não vai poder usar essa lousa não, porque eu não quero. É claro que isso é contra a própria diretriz do GMAT, mas, enfim, você vai ter que acatar, para fazer a prova, você vai ter que acatar a opinião do proctor. Então, se você não puder fazer a prova com a lousa, você vai ter que fazer com a lousa online, tá? Então, essas são as principais diferenças entre o GMAT presencial, tá, e o GMAT online. Então, deixa eu colocar aqui presencialmente e aqui online, tá? Essas são as principais diferenças. E qual que é a logística da prova? Beleza, você já sabe como é que funciona aí, qual é o modelo, quanto custa, onde é que você pode fazer a prova. Então, onde você pode fazer a prova? Coloca aqui, no Brasil. Tá, no Brasil, porque obviamente tem vários lugares em muitos países, né? Esse onde você pode fazer a prova no Brasil, agora obviamente inclui a sua casa, né? Porque você pode fazer o GMAT online. Mas aqui, ó, no GMAT presencial, os centros de testes oficiais, eles tem em São Paulo, tem em Curitiba, tem em Belo Horizonte. É isso? Deixa eu ver. Eu coloquei isso aqui? Coloquei. Em Belo Horizonte e em Porto Alegre. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá? Eu não sei se existe algum outro centro de teste agora. Não sei se tem no Rio de Janeiro. Mas a última vez que eu tinha visto, não tinha. Eu posso estar vacilando. Mas o ponto é, se você for fazer a prova do GMAT, se você quiser fazer o presencial, você vai ter todas as informações onde? Na Bíblia, que é o mba.com, tá? Na Bíblia do GMAT. mba.com é o site oficial, tá? Inclusive, se surgirem novos centros de teste, você vai ficar sabendo por lá. Site oficial. Tá? Aí, beleza. Inclusive, né? Como que você faz a sua inscrição para o GMAT? Como fazer minha inscrição para o GMAT? Site oficial, tá? Site oficial, que é o mba.com. Qual que é a vantagem de você já começar a conhecer o site oficial? Cadê? Eu não tenho aberto o site oficial aqui, não abri. Então, pera lá. Vamos pegar aqui, vou abrir o site oficial para você ver. mba.com. Só para você ver a carinha deste site. Caso você não tenha visto ainda. Vai dar certo, tenho fé. Mas enquanto não carrega, vamos deixar carregando ali no cantinho. A hora que carregar eu mostro para você o site do mba.com. Beleza. Vamos falar então de outras informações antes de falar do site oficial. Deixa eu falar de outras informações importantes sobre o GMAT, tá? Há um limite de vezes que você pode fazer o GMAT, tá? Há um limite de vezes para fazer o GMAT na vida. Qual é esse limite? 8 vezes, tá? Você pode fazer o GMAT 8 vezes na vida, tá bom? Sendo que você pode só fazer o GMAT até 5 vezes em 12 meses. Então, no período de 12 meses, você pode fazer no máximo 5 vezes, tá? E, inclusive, se você quiser fazer o GMAT mais de uma vez, né? Então, você fez agora uma vez o GMAT oficial, mas não gostou da sua nota, você quer fazer de novo, você tem que esperar pelo menos 16 dias ou 14 dias, eu não lembro exatamente, entre um exame e outro, tá? Então, você tem que estar intervalo mínimo de
14 ou 16 dias entre um exame e outro, tá? Eu não me recordo exatamente qual é esse intervalo mínimo de dias, mas enfim, aproximadamente 2 semanas ali. Se você quiser ter essa certeza, você tem no site do MBA.com, que é o site oficial do GMAC. Olha só, carregou. Tá carregando, na verdade, tá carregando ainda, cara. É que eu uso um computador pra tudo, né? Então tá capturando a tela, tá carregando o site. Muito bom, esse aqui é o site do MBA.com, olha só, o site do GMAC, que é o órgão que cria o GMAT. Quando você quiser se preparar para o GMAT, você vai vir principalmente aqui, ó, clicando em Exam Prep, tá? Esse é o site oficial aqui, tá? Se você quiser ter acesso, por exemplo, aos simulados oficiais, você faz login na sua você cria uma conta. Se você nunca criou uma conta, cria uma conta no site do MBA.com. Depois você vai fazer o login, você vai vir aqui em Exam Prep e aí lá você vai ter acesso aos simulados oficiais, tá? São só 6 simulados oficiais disponíveis no universo.